Ué, todo mundo sentou aí atrás. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Maria Modesto Cravo, e que a bondade divina se faça presente no coração de cada um de vocês e que nós possamos, nesse momento, aqui, representando a nossa querida amiga Genísia, que há mais ou menos um mês partiu a pátria espiritual, e essa data ela estava reservada à palestra para Genísia, na escala. Então a Jônia nos convidou e é com muito orgulho, com muita alegria, que a gente vem aqui falar um pouquinho só do Evangelho de Jesus, das suas mensagens, iluminando os nossos caminhos, mas principalmente a iluminar os nossos corações. Nos entristece, claro, a partida de uma pessoa querida, trabalhadora da casa. Entristece-nos também a partida de muitos seres, né, que nós não conhecemos e que partem a pátria espiritual. Mas isso nos dá também um alento de que esses mesmos espíritos que há pouco estavam conosco, com certeza irão preparar para nós a nossa chegada, porque nós também partiremos, com toda certeza. Eis aí uma fatalidade inquestionável. Não tem ninguém, nem uma pessoa que vai ficar, como dizia minha mãe, para a semente. Mas como espíritos que somos, espíritos eternos, claro, nós seguiremos, nós partiremos a pátria espiritual e retornaremos também, com certeza, para complementar a nossa trajetória evolutiva. E o Evangelho, ele é rico em lições, quando nos fala exatamente dessa questão, o homem no mundo. Esse é o item 20 do capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. E esse item 20, ele fala do homem no mundo. Quantas vezes nós nos perguntamos o que é que nós estamos fazendo aqui? Se é que alguma vez nós nos perguntamos, nós lançamos essa questão para nós mesmos. O que estamos fazendo aqui? A própria lição lida agora no início, ela já traz para nós, né, essa busca, essa reflexão exatamente daquilo que nós estamos fazendo, e também leva-nos, quando nós refletirmos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos trabalhar para o meu melhoramento e para o melhoramento daqueles que me cercam, daqueles que estão junto de mim. Então, são inúmeras, centenas questões que nós podemos fazer, refletir, e é interessante, nós vamos encontrar muitas respostas, muitas, em nós mesmos. Mas quando nós aproveitamos a grande lição de Jesus, do seu Evangelho, que ele vem nos trazer principalmente o que? A ressurreição, essa vida após essa vida, aí nos deixa ainda mais claro que rumo nós devemos tomar nas nossas reflexões. Porque se eu penso que morreu, terminou, por que é que eu vou perder meu tempo em me perguntar, em me questionar o que é que eu estou fazendo aqui? Não preciso nem perguntar. Vamos seguir a vida, gozar a vida e pronto.
Mas quando nós adentramos, quando nós já tomamos conhecimento de simples ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que agora nós devemos ter, sim, uma nova postura. Uma nova postura. Não é verdade? Nós precisamos mudar urgente esse papel que nós estamos representando como homem do mundo, como humanidade terrena. É isso que tem que acontecer para que a gente possa, né, modificar os nossos passos. Então tem determinadas situações que acontecem conosco no dia a dia que nós não podemos mais compactuar. Não podemos. E são coisas simples, mas são difíceis de serem, decisões difíceis de serem tomadas. Essa semana mesmo, só para nós citarmos um exemplo, não que isso não é uma situação que a gente coloca como engrandecimento próprio, mas, por exemplo, o para-brisa do meu carro, ele está todo riscado. Aí eu liguei para o corretor e perguntei se era possível fazer a troca do para-brisa apenas com esse problema. Ele falou, não, é impossível, não pode. Tem que estar quebrado. Aí, né, isso já tinha vindo na cabeça, né? Não pensa que não. Aí, o corretor falou o seguinte, ó, eu não estou sabendo de nada, joga uma pedra. E vai lá e troca o para-brisa. Olha, é para se refletir na postura que nós vamos tomar. Poxa vida, aí você pensa assim, justamente a Allianz, que é a seguradora do veículo, ela é uma empresa multibilionária. O que vai acabar? Para por aí. Terminemos com essas ilações comportamentais dos pensamentos que nos levam a tomar uma atitude dessa. Então é nesses passos, nessas situações que nós estamos evitando o quê? Aquilo que nós tanto combatemos, a corrupção. Mas aí é a corrupção dos princípios que nós pregamos, o que é pior, muito pior, porque eu sei que é errado, eu tenho plena consciência. Então o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui, estudando tanto? Não serve para nada. Então uma simples atitude dessa, que parece inocente, ela derruba por terra tudo aquilo que nós vamos pregar, tudo aquilo que nós vamos fazer. Não é verdade? Então essas modificações do homem no mundo é extremamente necessária que se modifiquem. E graças a Deus, e graças ao nosso esforço, de todos nós, quando eu falo nós, de todos nós, as coisas estão se modificando. Então é justamente esse papel que o Evangelho traz. Nós vamos ver aqui no item 20, do homem no mundo, né? Dessa modificação íntima de cada um, dessas mudanças. As leis, né, elas estão aí para serem respeitadas. Quando eu assino um contrato, né, com a minha seguradora, quando eu assino um contrato, seja lá de qual forma for, eu tenho que respeitar as regras que estão ali, interpostas, colocadas. Então por que eu assino? E as leis divinas também não são diferentes. Por quê? Será que eu assinei algum contrato lá na espiritualidade para descer para cá? Será que nós assinamos? Eu não me lembro, né? Nós não nos lembramos, mas uma coisa nós devemos nos lembrar: alguém avalizou a nossa vida, alguém nos ajudou a nossa partida para voltar às experiências terrenas, para complementar, para executar.
naquilo que foi proposto para nós. Nós não chegamos aqui de bobinho, não. Aqueles que tiveram um merecimento sabem exatamente que num determinado momento, antes da sua reencarnação, ele tem lá o seu relatório. Está lá, tudo certinho. Aqueles que nós devemos cumprir. E nós anuímos, nós aceitamos, nós falamos amém. Nós falamos amém. Eu vou. Eu falo assim, que assim seja. É como quando nós terminamos a nossa prece. Termina a prece, nós falamos amém. O que eu estou dizendo? Que eu concordo com aquilo que foi dito, né? O Cássio uma vez contou uma história muito bacana, né, sobre o amém, foi? Então é muito interessante isso. Serve para nossas reflexões. Eu estou concordando. Então nós temos que realmente prestar atenção nesses momentos, naquilo que nós estamos dizendo amém. E assinei embaixo. E assinei embaixo. Porque a palavra, ela deve valer. No item 10, eu falei 20, o item 10, né? É o item 10. Ele diz o seguinte no seu primeiro parágrafo: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Eu tinha um outro tema para tratar hoje. Aí nós fomos lá no Branca Mendonça, durante a leitura do Evangelho, nós abrimos ao acaso e abrimos exatamente nessa lição, nessa página. Eu falei, não, vou mudar completamente. Então, olha só, leva-nos mais uma vez a refletir sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo e como nós devemos nos comportar. Por quê? Porque a espiritualidade sabedora de que quando nós estivermos preparados, ela vai nos colocar nas mãos o trabalho a ser realizado. Não se coloca na mão de ninguém que não está preparado algo para ele fazer. Não tem como, nós sabemos. Isso na nossa vida cotidiana, nós sabemos disso. Lembra-nos uma lição de Emmanuel também, que os pais são pais hoje porque Deus os considerou preparados para a missão. E não é só o pai, dos filhos gerados dentro da família, né? Na orfandade, na paternidade, na maternidade. Olha quantas crianças que nós podemos acolher, se não na adoção, mas envolvê-las no amor da caridade, como ele diz aqui, no amor da piedade. E orfandade não significa só órfãos de criança, mas também os nossos idosos, os nossos pais, nós mesmos. A gente começa a perceber quando passa dos 39, que os cabelos vão branqueando. O que acontece? Lá em casa são 6 filhos. 4, a gente praticamente quase não tem mais notícia. Assim, de uma forma generalizada, claro, né? Mas ainda tem 2, mas um já está escapulindo, já, né? Eu estou indo dormir, estou indo na casa da namorada, né? Então a gente começa a perceber que nós estamos começando a ficar o quê? De certa forma sozinhos, não é, seu João?
Só você errou. Já estou. Então. Mas e aí? É o que ele fala, o homem no mundo. O que é que eu plantei? No decorrer dessa mesma existência. O que? Se eu não plantei realmente uma boa semente, provavelmente eu vou ficar ainda mais sozinho. No sentido de apoio familiar. E todos sabem, todos com certeza têm uma experiência nesse sentido, de como é difícil, né, a união das pessoas para ajudar um pai ou uma mãe. Eu estou mentindo? Né? A gente sabe, a gente já passou por isso, e hoje dói aqui, dói aqui na consciência, porque a gente percebe que poderia ter feito melhor. Esse é o homem do mundo imprevidente, que não cuidou realmente e não entendeu aquela mensagem de Jesus que diz: filho, o que fizeste dos vossos pais? Tem no Evangelho. Tem, pais, o que fizeste dos vossos filhos? O homem no mundo. E o homem, ele no mundo, ele está voltado para quê? Principalmente nos dias de hoje. Claro, nós estamos cansados de falar aqui, os palestrantes nos estudos, do ter. Essa preocupação intensa e imensa, mas também com todas as lições que têm chegado, com todas as luzes de esclarecimento que têm chegado até nós, também está havendo essa modificação. Dentro das casas religiosas, principalmente, na ajuda ao seu próximo, em várias situações. Mas também nós precisamos entender, é como o Emmanuel diz, tudo é uma questão de tempo, para que a gente possa entender melhor o que é que nós podemos fazer, o que é que nós devemos fazer, o que? E aí o Emmanuel, né, esse capítulo, esse item, ele continua, mas não dá tempo de falar, não tem como. Então, na lição desse livro, dá licença um pouquinho, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição de 102, ela tem como título O Cristão e o Mundo. Interessante. Eu abri nessa página, o meu filho que estava lá de manhã tinha lido essa lição. Por isso que eu mudei, falei, não é possível. Né? E o áudio que nós tínhamos ouvido também falava. Falou, então tem que ser esse tema realmente. Então ele diz assim: primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus está em Marcos 4:28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Ninguém. Não vamos pensar que vai ser fácil. Não vai. Por quê? Porque nós, como homem do mundo, o que nós fizemos, o que nós aprontamos nesse nosso passado longínquo? O quê? Normalmente nós fizemos mais coisas ruins do que boas. E por isso que ele fala aqui no Evangelho, nós somos os condenados a estar aqui nesse planeta. É a mensagem que está aqui nesse item 10. Nós somos condenados a quê? A retificação. Aí ele diz assim: o mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga
permanece distanciada dos grãos maduros. Então, o que precisa é sim o nosso amadurecimento. E o que nos ajuda no nosso amadurecimento? O diamante bruto. O que tem que acontecer com ele para que ele brilhe? O buril. Ele precisa ser lapidado. E como é essa lapidação? Como é essa lapidação em nós? Imaginemos nós sendo colocados no lugar do diamante bruto para ser burilado no buril, ou no esmeril, ou na lixadeira, aquela lixa bem grossa. O que aconteceria conosco? Nós, com certeza, choraríamos de dor, gritaríamos de dor e possivelmente nós mandaríamos parar. Agora, para que eu consiga ver o brilho do diamante, é preciso esse trabalho de lapidação. Para que eu possa brilhar, para que nós, homens do mundo, possamos brilhar, nós precisamos do buril. Do buril. E esse buril é o quê? São as nossas experiências, as nossas vivências, as alegrias, as tristezas, né, as desolações, mas também a esperança, tudo misturado. E aí a gente vai percebendo que é melhor eu seguir o caminho da esperança do que da desesperança. É muito melhor. Eu começo a perceber que eu não vou sofrer tanto. Posso até sofrer, posso até sentir algo, mas o outro caminho é muito mais difícil. Como hoje nós, né, quando saímos fora das estradas bem asfaltadas, bem iluminadas, bem sinalizadas, e entramos no caminho da roça. Vamos lá para o Morro do Ernesto. Onde mais? Você, menino, que é das estradas, Paxixi. Paxixi. Aí, ó. Vai lá. Né? Quando a gente vai no CETEB, né, Carlos? Sim, 47 quilômetros é uma delícia, tranquilo, aquela paisagem bonita, mas tem lá quase 5 quilômetros de dificuldades. É ali que estão as pedras. É ali que nós precisamos tomar um maior cuidado. Porque a pedra pode atingir o nosso para-brisa. Né? E aí? Como que é que eu vou me comportar quando ela atingir o meu para-brisa? Principalmente se eu não tiver seguro. Aí fica ruim demais. Demais. É assim as experiências que nós vivenciamos. Eu vou ler mais um trechinho, ainda nós temos um tempinho. Então ele continua. Nesse capítulo, o mais forte adversário, olha só, nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. É o próprio mundo. Quantas coisas são ofertadas para nós pelo mundo que a gente considera realmente muito boas? Muitas. Mas quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Isso aqui é muito interessante, porque nós, quando estamos nesse lugar comum, ninguém realmente observa, porque todos, praticamente todos nós estamos fazendo as mesmas coisas. Então, mas quando você começa a tomar um rumo diferente, o que é que acontece? Eu sei, né, porque acontece conosco, quando a gente toma um rumo diferente de todo esse comum que está no mundo, mas que nos agrada, aí as pessoas começam a falar: nossa, o cara não sai do centro espírita, aquele não sai da igreja.
aquele não para de fazer a caridade, aquele, e aí por aí afora. Por quê? Porque aí já começa a se destacar e se diferenciar do lugar comum. Do lugar comum. Lembram o Décio aqui contando, né, a respeito da sua formação, né, como médico? Os amigos dele depois, né, que ele se formou, né, tem livros publicados e tudo mais, os amigos já, nossa, Décio, mas você, hein? Rapaz, como você está bem, hein? Foi uma série de coisas. E nós não conseguimos, e olha só, nossa, você está em destaque. Aí ele falou assim, claro. Ele deveria ter falado, eu fiz por merecer. Porque enquanto vocês iam tomar cerveja no final de semana, para as festinhas da universidade, eu estava estudando. Eu estava me preparando. Esse é o homem do mundo, no mundo. Aqueles que escolhem um caminho e aqueles que escolhem outro. E se destacam. E aí, caem os olhos em cima dele. A inveja. Uma série de situações, né, que se a pessoa não estiver realmente, relativamente bem fortalecida, ela fala, poxa vida, realmente, hein? Será que eu estou com essa soberba? Será que é essa a minha situação? É nada, é bem diferente, né? Suas atitudes não interessam a quem quer que seja, quando nós estamos num lugar comum. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não ouviram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo de Jesus ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Então esse é um cuidado que nós devemos ter. Nós observamos, por exemplo, que dentro da casa espírita nós temos diversas atividades. Diversas. E cada um está aonde deve estar. Ou porque ele se preparou melhor, ou então ele também chegou e se acomodou. Então é necessário identificar esse momento. E cada um tem o seu momento, e cada um tem que ser respeitado nesse momento, nas suas fortalezas e nas suas fraquezas também. Muitos aprendizes, muitos de nós desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Prefere ficar no lugar comum. Aí ninguém vai falar. Então, essa é a questão. Quando a gente começa a modificar e movimentar essas energias, as forças contrárias, elas virão. É só lembrar de Jesus. Ele chegou no momento em que ele veio trazer a verdade. E olha o que ele sofreu. Olha o que ele sofreu. Para implantar a verdade numa humanidade, num homem da terra que precisava modificar-se. Precisava crescer espiritualmente. Como hoje nós estamos passando por um momento muito parecido. Muito parecido. É como se Jesus estivesse conosco novamente. É como se ele estivesse conosco. E já foi 2000 anos, hein? E já foram 2, mas ele, nesse momento dessa transição planetária, ele está muito próximo de nós. E é exatamente agora nós precisamos nos tornar os verdadeiros discípulos de Jesus. Com todas as nossas forças, com todo o nosso esforço. Que essas reencarnações são muito importantes. Nós vamos terminando já.
Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, aquelas que são as ervas tenras. E, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, olha só, rebentar o casulo das paixões inferiores, somos nós. Nas aspirações de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Essa é a ordem natural divina. Essa é a ordem natural das coisas. Nós falamos sempre, tem livros de André Luiz que nos contam a espiritualidade. Quando nós chegamos numa casa de oração, ela normalmente nos observa por um longo período, por um bom período. Se não me falha a memória, ele fala ali até em torno de uns 10 anos. E ali, então, eles vão nos entregar as responsabilidades que nos são pertinentes como homens do mundo, porque nós assumimos compromisso lá em cima. Nós assumimos. Alguém avalizou. E aqui nós nos encontramos como homens do mundo, como humanidade terrena, agora sim, sedenta, Mônica, de um amor diferenciado, de algo diferenciado para nós, que é o alimento do amor, alimentando o nosso espírito, porque o alimento do corpo, esse já, até a própria natureza, os nossos governantes e todos aqueles que nos cercam com esses cuidados. Dificilmente hoje só está na rua aquele que realmente ainda precisa de muita ajuda, de muito auxílio. Não é? Agora, esse alimento espiritual, ainda nós estamos um pouquinho distante de alcançar como humanidade terrena. Por isso que nós precisamos realmente nos destacar nesse momento. Destacar no sentido de que nós precisamos trabalhar firmemente na seara de Jesus. As pedradas virão, as dificuldades vão surgir, mas nós não podemos desanimar. Essa é a nossa mensagem, que fique para vocês para sempre, e para mim principalmente também. Ok? Nosso muito obrigado, uma boa noite a todos, e já que nós já passamos quase a metade do ano, um Feliz Natal para vocês.